Queremos desejar boa noite a você que pode nos ouvir, a você que tem nos acompanhado pelo YouTube, pelo nosso canal, e nós temos tido o propósito de entrar na tua casa com a palavra do Senhor. Queremos pedir a você que divulgue o nosso canal, curta as nossas programações. Nós temos feito vídeos para crianças, temos feito uma playlist chamada Papo Pastoral com o pastor Cléderson, e nós pedimos que você indique o nosso canal, convide outras pessoas a se inscreverem e também curta os nossos vídeos, tá bom? É muito importante porque o YouTube acaba dando relevância ao nosso canal e acaba indicando o canal para outras pessoas. Acompanhe conosco toda a nossa programação. Você que tem recebido um link aí antes do culto iniciar, eu tenho uma lista com alguns contatos e você deve receber o link da programação, e nós pedimos a você que acompanhe e também indique o nosso canal. Se você não é inscrito, faça a sua inscrição e sempre esteja dando um like nos nossos vídeos, tá bom? Para que o YouTube indique o nosso canal para outras pessoas. E se você estava atento à chamada do nosso culto, eu queria falar com você sobre mantendo a unidade em meio à separação. Nós estamos fisicamente, geograficamente separados por conta da pandemia, não podemos nos reunir como igreja para adorar ao Senhor, mas temos cultuado ao Senhor em nossas casas, temos nos comunicado por meio das redes sociais, nós temos entrado na sua casa com a pregação da palavra do Senhor. Então, geograficamente nós estamos separados, mas estamos unidos em Cristo. Nós ainda estamos em Cristo, unidos e compartilhando da mesma fé. Conta-se que uma igreja que havia sofrido uma cisão, uma disputa entre calvinistas e arminianos, e em um daqueles dias de grande disputa sobre se nós escolhemos a Deus ou se foi Deus quem nos escolheu, os irmãos resolveram se separar. De um lado da igreja, os calvinistas, e do outro lado, os arminianos. E bem no meio daquela divisão, ficou um novo convertido sem saber do que se tratava aquela divisão. O novo convertido ficou ali sem saber para onde que ia, sem saber do que se tratava. E ele então fez como quem vai no sentido do que estavam os calvinistas. E aí um dos calvinistas, bem apaixonado, perguntou para ele: para onde você pensa que vai? Não é assim tão fácil para fazer parte do nosso grupo. Por que nós devemos aceitar você aqui conosco? E o novo convertido, todo sem jeito, respondeu quase que no expulso, quase que em um impulso. Ele disse: eu escolhi. E os calvinistas sabem que não escolhem nada. É Deus quem os escolhe. E aí aquele calvinista gritou: sai daqui, seu arminiano enrustido. E o recém-convertido, sem entender ainda muito, fez como quem ia para o lado dos arminianos. E aí um arminiano bem briguento, como é característica deles, perguntou: o que é que você veio fazer aqui? Aqui não é tão fácil entrar. Por que você está aqui? E o coitado, continuando sem entender do que se tratava, disse: eu não tive escolha. E aí o arminiano disse: saia daqui, você é um calvinista, você não sabe qual é o seu lugar na verdade. Aquele novo convertido não sabia de que se tratava aquela confusão. De um lado estavam os calvinistas, do outro lado estavam os arminianos. E o novo convertido não sabia de nada, estava simplesmente querendo sentar para participar do culto e não encontrou o seu lugar. A unidade espiritual da igreja, ela é uma obra exclusiva de Deus. Nós não podemos produzir a unidade, nós podemos apenas mantê-la. Todos aqueles que creem em Cristo, em qualquer lugar, em qualquer tempo, fazem parte da família de Deus. Nós que cremos em Cristo, nós estamos ligados ao mesmo corpo de Cristo, a um corpo invisível que reúne todos aqueles que um dia foram salvos pela graça. E esta unidade, ela é interna, ela é para aqueles que um dia creram em Cristo.
ela não é denominacional, mas ela é espiritual. E só existe um corpo de Cristo, só existe uma igreja de Cristo verdadeira, só existe um rebanho de Cristo, só existe uma noiva de Cristo. E todos aqueles que foram salvos um dia estão contidos neste corpo, fazem parte dessa igreja invisível, independentemente da denominação a qual você pertença. Esta unidade, ela é construída sobre o fundamento da verdade. Por isso que o ecumenismo não encontra lugar ou não é uma boa pauta para se fazer unir os cristãos. Alguns afirmam que a doutrina é algo que separa e que o amor seja algo que nos una. Mas isso não é verdade, pois a união cristã, ela deve ser mantida baseada na verdade e na verdade das Escrituras. E eu quero convidar você para 1 Coríntios, no capítulo 1, versos do 10 até o verso 17. Eu quero ver com você algumas soluções para que mantenhamos a unidade. Algumas soluções que Paulo dá para que a igreja se mantenha unida. Como eu disse no início, nós estamos separados por conta da pandemia, mas nós precisamos manter a unidade em Cristo. Se você conhece bem o contexto da igreja de Corinto, você deve reconhecer que era uma igreja extremamente problemática, e Paulo então escreve a essa igreja para combater ou para tentar solucionar um de seus problemas, que era a separação, que era a desunião. E eu quero então ler com você a primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 1, versos do 10 ao 17. Leia comigo, 1 Coríntios, capítulo 1, versos do 10 ao 17, que diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisão. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Quero pedir que você baixe a sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de adentrar a casa de cada um dos irmãos e amigos que nos têm acompanhado. Nós agradecemos porque, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio ao medo, o Senhor tem nos preservado. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor visite a cada um dos meus irmãos nesse momento que tem sofrido de alguma forma com essa situação, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja até mesmo a saúde. Nós pedimos que o Senhor abençoe cada um desses irmãos e visite com o teu Santo Espírito, trazendo sobre eles o conforto e o consolo necessário para as nossas vidas. Queremos te pedir que o Senhor nos ensine nesse momento, que o Senhor derrame sua graça, sua virtude, seu poder sobre cada um de nós, para que venhamos a glorificar o teu nome através da instrução da tua palavra. Nos abençoa, nos guarda, se conosco. Te peço que o Senhor ponha as palavras na minha boca, que o Senhor esteja com os meus ouvintes, com o coração de cada um dos irmãos que estão acompanhando esse culto. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nesse texto, então, Paulo vai nos dar algumas soluções para mantermos a unidade. Algumas soluções Paulo propõe aqui para que a Igreja de Cristo mantenha a unidade. Nós somos unidos por meio do sangue de Cristo. Cristo nos comprou como sua igreja para que façamos parte da sua igreja, do seu corpo, onde não há distinção entre judeus e gentios, homens e mulheres, somos todos unidos e comprados pelo sangue de Cristo. Mas a igreja de Corinto, em especial, ela passava por alguns problemas. Ela tinha divisões, ela tinha problemas, o que debilitava a sua comunhão e o seu crescimento espiritual. E eu quero então compartilhar com você nessa noite duas soluções para que mantenhamos a unidade. Existe nesse texto aqui que nós acabamos de ler, duas soluções propostas por Paulo para que a unidade seja mantida. E a primeira dessas soluções que Paulo propõe é focar no propósito de Deus para a sua igreja. Esta é a primeira solução que Paulo dá à igreja de Corinto para que mantenham a unidade. Focar no propósito de Deus para a sua igreja. Existem algumas frases aqui que chamam a nossa atenção no que diz respeito a estes problemas que a igreja de Corinto estava enfrentando. Versículo 10, Paulo diz o seguinte: faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. No mesmo versículo ele diz sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E no versículo 11, ele ainda diz, ou Paulo atesta, que na igreja de Corinto havia contendas, havia brigas, havia rixas, divisões. A igreja de Corinto estava enfrentando estes problemas, estas divisões, esta falta de união ou a falta de necessidade de falarem a mesma coisa. Esta percepção de Paulo ou esta informação por parte de Paulo não aparece só nesse texto. Por exemplo, se você observar 1 Coríntios 11 e 18, é o texto em que Paulo trata sobre a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 18, Paulo diz assim: em primeiro lugar, ouço dizer que mesmo quando vocês se reúnem, ficam divididos, e em parte eu acredito. Paulo está tratando ali da questão da ceia do Senhor, dos problemas em que, na hora de participar daquela refeição comum que antecedia a ceia do Senhor, havia irmãos que se dividiam. Uns comiam mais rápido e não esperavam pelos mais necessitados. E na ceia do Senhor havia essa divisão, essas contendas. Capítulo 12, versículo 25, naquele momento em que Paulo está tratando sobre os dons espirituais que Deus tinha cedido à igreja, Paulo também relata que eles tinham problemas de divisão nesse momento. 1 Coríntios 12, 25 diz o seguinte: para que não haja divisão no corpo, mas também tenham os membros igual cuidado uns para com os outros. Paulo relata ali sobre o objetivo ou a finalidade de Deus ter cedido à igreja dons espirituais. Mas a igreja de Corinto estava passando por divisões, inclusive nos momentos de manifestar os dons espirituais. Se você conhece o contexto da carta aos Coríntios, deve perceber que eles faziam uma certa hierarquia ou davam um certo privilégio para aqueles que falavam em línguas, e havia esta divisão ou esta superestimação de certos dons em detrimento de outros dons. E aí Paulo diz, olha, todos os dons foram cedidos à igreja para a edificação mútua, de sorte que essa divisão que a igreja de Corinto fazia no que diz respeito aos dons espirituais era uma divisão totalmente equivocada e que não se baseava na realidade. Então Paulo ensina à igreja de Corinto que para que mantenham a unidade, e aplicando para nós,
para que mantenhamos a unidade, nós devemos focar no propósito de Deus para a sua igreja. Cristo deixou a sua igreja aqui na terra para pregar a sua palavra, para anunciar o seu reino até que ele venha, e nós não podemos nos dar o luxo de estarmos divididos, de estarmos alimentando divisões e confusões. Por isso que é importante que mantenhamos a união, que nos preparemos para a união, que sejamos um em união. Existe um ditado que diz que a união é que faz a força. E a Escritura mostra que a igreja de Cristo Jesus deve manter sempre a união, a comunhão, deve ter tudo em comum. Quando nós observamos o relato no livro de Atos, que são ali o relato da igreja primitiva, de como que a igreja começou o seu trabalho, nós percebemos ali que a expressão tinham tudo em comum, ela aparece por diversas vezes para mostrar que a igreja de Cristo estava disposta ou mantinha a comunhão. Nós não devemos fazer parte de divisões, nós não devemos alimentar divisões. E existe uma diferença entre mantermos pontos de vista diferentes e sermos divididos ou nos dividirmos. É claro que na igreja de Cristo, tendo várias cabeças, e cabeça no sentido de pensamentos, tendo várias formas de pensar, é comum que encontremos pessoas que discordam de pontos de vista. É comum encontrarmos pessoas que discordam sobre ideias, até mesmo no que diz respeito à palavra do Senhor. Mas devemos pensar que a nossa união em Cristo deve ser algo que acontece de forma harmoniosa. Jesus Cristo deixou a sua igreja para que mantenhamos comunhão, para que sejamos unidos. Na igreja de Cristo deve haver sempre pessoas que são dispostas a manter a harmonia e talvez até mesmo abrir mão de certas diferenças para que não cause divisões. Conheço pastores que preferiram abrir mão do seu rebanho do que estar ali e causar uma divisão. Conheço irmãos que abriram mão de suas posições e de suas opiniões para que não causem divisão na igreja de Deus. É diferente você querer dividir o povo. Existem pessoas que alimentam divisões. Existem pessoas que são por natureza briguentas, rançosas, que alimentam sentimentos de divisão, que para se meterem em uma confusão é daqui para ali. Existem muitos cristãos que são assim. Infelizmente, existem muitos cristãos que são assim. Existem muitas pessoas que são dispostas a brigar, a pôr o seu ponto de vista diante dos outros e que não arredam em nada, enquanto que as Escrituras nos orientam a sermos humildes, a talvez pagarmos o preço, a talvez abrirmos mão dos nossos privilégios e da nossa forma de pensar por aqueles que são mais humildes, por aqueles que são mais simples, por aqueles que até mesmo têm um entendimento mais limitado do que nós. Em Provérbios capítulo 6, veja o que Deus pensa sobre aqueles que gostam e que armam contendas. Provérbios capítulo 6, versos do 16 até o verso 19. Provérbios 6, do 16 ao 19, diz assim, Provérbios 6, do 16 ao 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que apressam a correr para o mal,
testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. É isso o que Deus pensa sobre quem semeia contenda. A alma de Deus abomina um espírito contencioso. A alma de Deus abomina pessoas briguentas, rixosas, que guardam rancor no coração e que estão dispostas a causar problemas. Para que não haja divisão no corpo de Cristo, é necessário nós focarmos no objetivo que Deus deixou para a sua igreja. Ainda Tiago nos diz sobre qual é a fonte das contendas que existem entre nós. Abra comigo em Tiago, Epístola de Tiago, Tiago capítulo 4, versículo 1. Tiago nos diz qual é a fonte das contendas, ou de onde nascem as contendas. Tiago 4, versículo 1 diz: de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago está dizendo exatamente que é dos prazeres da nossa carne que vem toda espécie de contendas. As contendas nascem exatamente em nosso espírito contencioso, nascem exatamente em nossa disposição de não abrir daquilo que é nosso ou da forma de pensarmos pelo objetivo da igreja ou pelo que Jesus Cristo deixou para a sua igreja. Nós, infelizmente, temos encontrado muitos irmãos assim, muitos irmãos que se dividem. Existem por aí, mundo afora, igrejas que são direcionadas a públicos exclusivos, como, por exemplo, igrejas de negros, ou igreja para imigrantes, ou igreja de classe média, alta ou baixa, e coisa desse tipo. Jesus não salvou a sua igreja para que houvesse divisão. Jesus salvou a sua igreja para que ela mantivesse a unidade. A igreja de Cristo é um povo que ele salvou para que nós mantivéssemos a unidade. Voltando lá para o nosso texto de 1 Coríntios, capítulo 1, é o texto que nós temos meditado nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Paulo havia recebido a informação pelos da casa de Cloe. Cloe quer dizer simplesmente a loira, não sabemos a identidade dessa pessoa, quem era especificamente essa mulher, mas ela havia enviado a Paulo, havia chegado a Paulo informações de que a igreja de Corinto mantinha muitas divisões, contendas, problemas. E aí nós chegamos na nossa segunda solução para que mantenhamos a comunhão, a nossa segunda solução para mantermos a unidade. A segunda solução proposta por Paulo está baseada no versículo 12 em diante. E a segunda solução proposta por Paulo é atribuir aos líderes cristãos a sua devida posição, para que a igreja não mantenha, ou para que a igreja mantenha a unidade, é necessário atribuir aos líderes cristãos a sua devida posição. Versículo 12 diz: refiro-me a cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. E aí eu quero pedir para que você vá para o capítulo 3, verso 4. Paulo vai repetir as palavras parecidas com esse texto. Ele diz o seguinte, 1 Coríntios 3 e 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto
conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, o crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus, sois vós. Para que mantenhamos a unidade, é necessário nós atribuirmos aos líderes cristãos a sua devida posição. Precisamos considerar os líderes cristãos na posição e manter, ou a posição que eles devem ter na obra de Deus. Se você percebeu no capítulo 3, no versículo 4, que foi o texto que eu te chamei agora, percebe que no versículo 5, Paulo diz que os servos, aqueles que trabalham na obra de Deus, são servos por meio de quem vós crestes, e que de nenhuma forma os líderes cristãos devem ter alguma espécie de privilégio, ou grupos não deveriam se formar ao redor da liderança cristã. Nenhum líder deveria tentar arrumar seguidores ou tentar conquistar seguidores. E aqui especificamente, esses homens citados aqui, Paulo, Apolo, Cefas, eles não tinham criado essa divisão. Essa divisão havia surgido entre os próprios irmãos, entre os próprios crentes. Eles tinham formado grupos para seguir os líderes. E não existe nada que mais debilite a unidade cristã do que estarmos engajados na obra de Deus sem estarmos unidos. A obra de Deus não pode avançar quando cada um de nós queremos puxar a sardinha para o nosso lado. A obra de Deus não avança quando líderes tentam escrever o seu nome na obra de Deus ou tentam colocar o seu nome em destaque. Infelizmente, a igreja de Corinto tinha os seus líderes, eles construíram essas lideranças em redor desses homens. Havia um grupo de Paulo, havia um grupo de Pedro, havia um grupo de Apolo, e todos estes se achavam os corretos. Todos estes julgavam que o seu grupo era mais merecedor por conta do atributo do seu líder ou coisa desse tipo. E apesar desses pregadores não terem criado esses grupos, a igreja de Corinto havia se formado, havia se estabelecido em redor desses homens, em redor desses servos. E a mensagem de Deus estava sendo prejudicada. Porque se os descrentes nos veem como pessoas rançosas, como pessoas briguentas, cheias de divisões e de problemas, qual seria a atração delas para com o Evangelho? Se nós nos mordemos e brigamos, se nós criamos contendas, como que o descrente vai se sentir atraído? O terceiro já, né? Será que isso dá certo? Irmãos, nós estamos ao vivo aqui e pode acontecer coisa desse tipo aí. A pilha acabar ou coisa desse tipo. Mas estamos ao vivo. Nós preferimos fazer ao vivo. É importante você comentar aí no chat, tá bom? Se está saindo tudo bem, porque nós estamos acompanhando e ouvindo o culto aqui, mas a tua percepção talvez seja melhor do que a nossa, tá bom? Então, nós estamos vendo aqui sobre algumas soluções para mantermos a unidade. Nós estamos no segundo ponto, que o segundo ponto, para mantermos a unidade, nós devemos atribuir aos líderes cristãos a sua devida posição. E nós vimos aqui no capítulo 3, Paulo dizendo que os líderes cristãos são apenas servos por meio de quem crestes. Não importando se esses homens se esforçaram mais do que outros, eles são apenas
servos por meio de quem crestes. Eles são apenas servos por meio de quem foram pregada a palavra e nós viemos a crer. De maneira que no versículo 8, Paulo diz que nem o que planta, nem o que rega é qualquer coisa. Somos apenas servos. Versículo 9, somos apenas cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, somos nós, quando servimos a Deus. Os irmãos que estão há muito tempo aqui na igreja de Diadema, já devem ter visto outros pastores passando pela liderança dessa igreja. Eu quero dizer que cada um deles, segundo a palavra de Deus, são apenas servos por meio de quem crestes. São apenas servos que plantaram a palavra, outro veio e regou, mas o crescimento verdadeiro vem de Deus. Outros pregaram, mas o crescimento real e verdadeiro vem do Senhor. É o Senhor quem dá o crescimento. Esses irmãos de Corinto haviam formado os seus grupos em redor dos seus líderes. Paulo fora o fundador da igreja de Corinto. E certamente nós temos um certo carinho pelos que passaram ou pelos que fundaram o trabalho de Deus. Certamente você tem um carinho especial por aquele pastor que pregou a palavra do Senhor para você e que você creu e que foi salvo. Mas esses irmãos haviam criado esses grupos. Havia o grupo de Paulo, havia o grupo de Apolo. Apolo, segundo as Escrituras, era um homem extremamente eloquente, um homem que sabia falar muito bem. E como a cidade de Corinto era uma cidade muito influenciada pela cultura grega, havia um certo valor, um certo valorizar da retórica de homens que falavam em público. Outros grupos haviam se formado em torno de Cefas. Cefas era Pedro, o grande líder da igreja de Jerusalém, o maior dos apóstolos, a quem Jesus confiou até mesmo o cuidado das ovelhas. Quando você lê lá no final do Evangelho de João, quando Jesus convoca Pedro para que ele pastoreie as suas ovelhas. Mas outros grupos haviam se formado em torno de Cristo. E esse grupo que havia se formado em torno de Cristo é o primeiro grupo que Paulo chama a atenção. É o primeiro grupo que Paulo quer deixar bem claro que a divisão estava errada. Se você voltar lá para 1 Coríntios, capítulo 1, já no versículo 13, Paulo diz: acaso Cristo está dividido? Em primeiro lugar, esse grupo que Paulo quer deixar bem claro, olha, em Cristo não há divisão. Podia ser que entre esses grupos, os que se diziam de Cristo eram aqueles que diziam: olha, nós somos de Cristo. Enquanto que vocês aí são de meros apóstolos, são de meros fundadores de igreja, são de meros homens eloquentes, eu sou de Cristo. Num ar aí de ufanação, num ar de privilégio. E Paulo trata exatamente de cuidar desses, dizendo: olha, Cristo não está dividido. Cristo não faz parte dessa divisão que vocês estão criando. E aí Paulo faz algumas perguntas a partir do versículo 13. Fostes porventura batizados em nome de Paulo? Será que Paulo foi aquele que batizou vocês em nome de Paulo? E a resposta é não. E no versículo 17, Paulo diz que nem mesmo tinha sido enviado a batizar algumas pessoas. E Paulo dá ali um relatório meio que impreciso de algumas pessoas que ele havia batizado, mas que nem lembrava, porque ele era um grande missionário, indo de cidade em cidade, e nem mesmo lembrava aqueles que ele havia batizado. Existe, infelizmente, entre nós cristãos, alguns irmãos que estão constantemente atrás de privilégios, atrás de terem o seu nome destacado entre os demais. Existem muitos irmãos que buscam holofotes, existem muitos irmãos que
gostam de estar em certas posições, não para servir a Deus, mas apenas para ter o seu nome destacado entre os demais. Tem muitos crentes que, quando os seus nomes não são citados entre certas atividades, eles ficam murchados. Tem irmãos que se não tiverem o seu trabalho reconhecido, ficam magoados e não querem mais fazer o seu trabalho no ano seguinte. Nós nos esquecemos muitas vezes que se tem um nome que tem que brilhar entre nós cristãos, é o nome de Cristo. Se tem um nome que deve estar em holofote na igreja do Senhor, é o nome de Cristo, é o nome do Senhor. Os homens não podem buscar a honra. Os líderes, por mais prestigiosos que sejam, os líderes, por mais trabalhadores que sejam, eles não podem buscar qualquer privilégio. A soberba ainda é um grande obstáculo na igreja de Cristo, porque Deus faz tudo visando a sua glória, enquanto que o soberbo faz tudo em prol da sua própria glória. Agostinho disse o seguinte: o primeiro passo na busca da verdade é a humildade. O segundo, a humildade. O terceiro, a humildade. E o último, a humildade. Naturalmente, isso não significa que a humildade seja a única virtude necessária para o encontro do gozo e da verdade. Mas se as demais virtudes não estiverem precedidas, acompanhadas e seguidas de humildade, a soberba abrirá caminho e destruirá as suas boas intenções. Veja que fato interessante percebido por Santo Agostinho, de que a humildade, ela é uma virtude que deve acompanhar todas as virtudes, porque se ela não acompanhar todas as demais virtudes, logo nós seremos acometidos de soberba. Alguns crentes estão como Herodes, encantados com as vozes das pessoas e se esquecendo de Deus. E não resta nada além de Deus ferir de vermes esses que são soberbos. Provérbios 16 e 18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. A soberba é um grande problema para a união da igreja de Deus. E Paulo aqui nos mostra, então, duas soluções para mantermos a unidade. A primeira delas, focar no propósito de Deus para a sua igreja. Quer manter a união? Foque no propósito de Deus para a sua igreja. Segunda solução de Paulo, atribua aos líderes cristãos a sua devida posição. E qual é a posição que o líder cristão tem? Apenas de servos, apenas de cooperadores. Um planta, outro rega, mas o crescimento vem de Deus. Muitas vezes nos esquecemos que Deus, que Cristo é quem deve ter a primazia entre nós. Muitas vezes nos esquecemos que Cristo é o nome a ser exaltado entre nós, e não o nosso nome, não o nosso privilégio ou a nossa posição. Muitas vezes nós ficamos brigando por questões secundárias, ficamos brigando por questões que não valem a pena. E aí muitas vezes fica aquele novo convertido ali da ilustração do início, não sabe para onde vai, não sabe se fica de um lado ou fica do outro, e aí temos grandes problemas para a igreja de Cristo. Para que mantenhamos a unidade, foque no propósito de Deus para a sua igreja e atribua aos líderes cristãos a sua devida posição. Somos servos e servos devem fazer aquilo que o seu Senhor manda. E o nosso Senhor nos manda pregar a palavra, sermos humildes e mantermos a comunhão uns com os outros. Mesmo separados, mantenhamos a unidade. Abra mão daquilo que você pensa,
em prol do outro, em prol do outro mais fraco, mais humilde, mas abra mão e mantenha a unidade do corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe.